Villa-Lobos, ele escreveu muito assim pro oboé, né? Muitas coisas assim, não tem assim peças solo, mas tem muitas coisas em música de câmara. Ele tem um trio que é clarineta, fagote e oboé, que é um dos trios mais tocados no mundo até hoje, um dos mais difíceis, interessantes. Assim, a música assim é incrível, né? E outras também, né? O Sexteto Místico que a gente toca é uma música fantástica, assim. Ele escreveu em 1917, perdeu as partes e aí depois escreveu de novo, 40 anos depois, assim, de cabeça, e uma formação muito, muito diferente, né? Uma coisa que acontece na história da música é bem interessante. Por exemplo, os instrumentos que o jazz utilizou, que eram instrumentos de banda, como saxofone, trompete, trombone, eram instrumentos que, quando os primeiros músicos de jazz começaram a tocar, eles deram a esses instrumentos uma outra direção, uma outra maneira, até inventaram outra técnica para poder tocar aqueles instrumentos, que não estavam dentro, vamos dizer assim, da escola tradicional do instrumento. E isso acontece com outros instrumentos. Na música popular, ela tem essa possibilidade assim, de ressignificar os instrumentos, né? Isso está acontecendo com o oboé agora, né? Mas já, por exemplo, na música brasileira, a flauta já é um instrumento que já está incorporado, o violoncelo está começando, mas tem instrumentos como o violão e o cavaquinho, que são instrumentos até que foram inventados dentro desse ambiente de uma coisa nova, né? O oboé ele não tem uma história brasileira, né? Igual se você pegar a flauta, tem inúmeros flautistas brasileiros que criaram uma linguagem, né, na flauta, né? E mesmo que toquem em orquestra ou não, que toquem choro ou não, existe uma tradição. A clarineta tem isso, né? Assim, no geral, o oboé é um instrumento muito pouco conhecido. Eu acho que tanto o instrumento em si quanto a música, um precisa do outro, né? Então acho que vai ser uma coisa muito boa o oboé servir para a música brasileira e a música brasileira servir para o oboé. Porque todo instrumento tem uma história, assim, ainda mais os instrumentos de orquestra, assim, tem uma história antiga que acompanha o instrumento que a gente não pode também ignorar, né? Mas pegar o instrumento e colocar ele em outro lugar é um trabalho interessante, assim, corajoso. E as características autênticas do oboé vão inspirando novos compositores. Tem um timbre bastante peculiar, né? Ele, por ser um instrumento de palheta dupla, ele tem esse som meio anasalado, assim, né? E a gente associa, quer dizer, eu associo, acho que talvez algumas pessoas também associem o oboé com uma coisa de solidão, de reflexão, né? Tem esse tipo de associação com o oboé, né? Então, a gente, nas composições, procura criar esse ambiente propício para essa atmosfera que, por associação, o oboé chama. O timbre dele, por ser muito peculiar, ele tem uma combinação de harmônicos muito estranha. E é interessante porque ela é, vamos dizer assim, aberta e, às vezes, outros instrumentos podem entrar dentro do som dele. Por exemplo, quando a gente está tocando, muitas vezes eu sinto isso, a flauta entra dentro do som do oboé, assim, quando a gente toca afinadinho, que isso tem que ser bem afinado para dar certo, né? A flauta entra dentro do som do oboé e compõe um terceiro som, uma coisa que é bem interessante, essa característica que o oboé oferece, né?
normalmente tocam mais choro mesmo, né? E o oboé não é um instrumento muito comum, assim, em rodas, né? E nunca tinha tocado numa formação que tivesse o oboé especificamente, né? Uns recursos mais percussivos, assim, também, né? Uma sonoridade bem peculiar, né? Instrumento muito lírico, né? Tocar melodias, assim, de uma maneira bem lírica, e também tem um outro lado que é mais ríspido, às vezes com sax soprano, e tem um som também muito penetrante, assim, né? Então eu tentei explorar esses aspectos, né? Na história toda, o oboé ele já apareceu e desapareceu, sabe assim, essa coisa da extinção, né? Por exemplo, no Barroco, 1700, 1800, o oboé era dos principais instrumentos solistas, porque ele tinha uma relação muito parecida com a voz. Então Bach escreveu muito assim mesmo. Assim, todas as cantatas têm oboé, praticamente, sabe? Solo com cantor, né? E essa coisa, tem sonatas para oboé, coisa solo, assim, é muito bonito. E aí depois, de novo, no século XIX lá, ele desapareceu de novo, só ficando na orquestra e tocando uma coisinha ou outra, né? E aí, voltando do século XIX, século XX, ele volta de novo, sabe? Assim, como... porque ele tem uma coisa também um pouco exótica, assim, de não ser um som que você escuta assim a todo momento. E aí as pessoas perceberam isso e pegaram, né? As formas tradicionais de utilizar o oboé são as mais diversas. Na orquestra, ele é considerado assim, o chefe dos sopros, né? É aquele instrumento que, quando vai começar o concerto ou o ensaio, ele afina a orquestra, toca o lá, para todo mundo. E afina a orquestra. E ele também tem grupos assim, muito estáveis. Por exemplo, o quinteto de sopros, que são os sopros da orquestra, flauta, oboé, clarineta, fagote e trompa, que é uma das formações também mais tradicionais da música erudita, assim, né? O oboé também é um dos principais, junto com a flauta, né? Então, ele tem essas duas... É um pouco assim, ele é dos principais instrumentos, assim, por muitos motivos, assim, por ser muito penetrante, por cantar coisas incríveis. Muitos momentos assim de grandes transformações na música, às vezes modulações, coisas assim muito interessantes. O oboé está fazendo essas coisas, sabe? Então é um instrumento assim muito poderoso, que ele é muito precioso assim, tanto na orquestra como em música de câmara, quanto solista, né? Tem grandes concertos para oboé. São muitos os fatores que fazem com que o oboé seja pouco conhecido e explorado nas composições. Entre eles, os aspectos mecânicos, a difícil execução e o alto custo do instrumento. Aí a caixa da flauta devia ser assim, devia ter, sei lá, umas 20 chaves, assim, mais ou menos. Aí tinha a caixa do oboé que era desse tamanho, devia ter 150 chaves. E assim, de pininhos são não sei quantos. Então, e ele é feito à mão, né? Então, o oboé ele é um mecanismo muito diferente, sabe assim? E para funcionar são muitas chavezinhas. Todas elas têm uma ligação, eixos e tudo mais. E a construção dele, ele é cônico, né? Então, eles ainda não estão conseguindo construir, por exemplo, oboé em fábrica, em larga escala. Por exemplo, faz 1000 de uma vez, né? E essa coisa toda. Então, com tudo isso, é muito difícil de fazer, pouquíssimas pessoas fazem e o preço é muito alto. Que cada oboísta faz a sua palheta. A afinação do oboé, ele é dos instrumentos mais sensíveis. Eu consigo, assim, tocando a mesma nota, fazer 3 notas, assim, só com a embocadura, soltando um pouco, apertando,
ele desafina ou afina assim, muito. É um instrumento que é difícil de tocar, né? E eu lembro, assim, só quando eu comecei a tocar, nos primeiros momentos eu fazia aula de 10 minutos. E a boca não aguentava mais. Depois de 10 minutos acabava a aula. Não, vamos conversar, não sei o que, semana que vem a gente encontra de novo. Apesar de sua origem ser vinculada em geral à Europa, o instrumento também pode ter seus ancestrais na América do Sul. É engraçado pensar que encontraram assim, oboé nos índios da América do Sul, né? Eu não sabia disso, né? Formei na universidade e nunca tinham falado isso, né? Assim, então, muitas vezes a gente não sabe de onde que vem mesmo, né? E que instrumento que é esse, né? Quais são as origens, né? E às vezes estão mais próximas do que a gente imagina, né? E por algum motivo, durante muito tempo, ficou distante, né? Ele é um dos instrumentos mais antigos da humanidade, junto com flauta, né? Assim, dos primeiros, né? E nas poucas coisas que eu já tive assim, acesso, existem muitos tipos de oboé, muitos. Hoje muitos já se foram, né? Mas assim, existia oboé de caça, existia um oboé que chamava oboé do amor, sabe? Tinha oboé que eram chifres, né? Curvos, de todo tipo, né? Tem muitos oboés no Oriente Médio, daqueles que fazem coisas, né? Aquelas serpentes, né? Encantador de serpentes. Na África, como a gente nunca viu ele fora, a gente pensa que ele é um instrumento de orquestra, que ele é um instrumento erudito, né? Que é um instrumento, né? Assim, não, um instrumento nobre, né? Meus amigos até brincam, né? Mas talvez, no fundo, ele seja exatamente o contrário. Talvez ele seja dos mais populares de todos, que a gente só não viu, né?